Dia de Palmeiras e Sport no Allianz Parque. E vamos embora para mais uma edição do De Olho Neles e saber tudo de como chega o Palmeiras, adversário do Sport, nesta segunda-feira. Então bora nessa, roda a vinheta que a gente tem muito a falar. Fala pessoal, ligado aqui no canal do Lucas Holanda, tudo bem com vocês? Simbora para mais um vídeo e para mais uma edição do De Olho Neles, aquele quadro semanal que a gente recebe um convidado aqui para falar do adversário do Sport na rodada do Campeonato Brasileiro. Então, deixa o like, se inscreve aqui no canal e, claro, compartilha para que mais pessoas possam acompanhar a nossa cobertura diária do Sport. O Sport encara o Palmeiras nesta segunda-feira, às 7 horas da noite, no Allianz Parque. Confronto extremamente difícil. O Sport está longe de ter alguma perspectiva de pontuação, mas futebol é futebol, né? A gente já viu algumas coisas improváveis e quem sabe o Sport não volta de São Paulo com pelo menos um ponto na bagagem. Mas falando do Palmeiras, adversário do Sport, eu convidei o craque Gustavo Soler, setorista do Palmeiras pela Rádio Transamérica de São Paulo, cara que sabe tudo de Palmeiras e vai destrinchar aqui pra gente como é que chega o adversário do Sport nesta segunda-feira. O momento do Palmeiras, desfalques, provável escalação, enfim, aquele raio-x completo para que você, torcedor do Sport, se sinta bem informado antes da bola rolar às 7 horas da noite no Allianz Parque. Então, Gustavo, brigadão pela sua participação aqui no canal e conta aí, meu amigo, conta pra gente como é que chega o Palmeiras para esse jogo de hoje. Um abraço. Tudo bom, Lucas? Grande abraço para você e para todo mundo que está nos acompanhando aqui no seu canal. Eu sou o Gustavo Soler, repórter, setorista do Palmeiras na Rádio Transamérica aqui em São Paulo. Então bora falar um pouco sobre como chega o Verdão para este duelo contra a equipe do Sport e já com uma novidade, né? O jogo no Allianz Parque, o Palmeiras vai estrear a sua nova camisa 3 da temporada, que é uma homenagem pelos 60 anos do Palmeiras ter sido convocado para representar a seleção brasileira no dia 7 de setembro de 1965, na inauguração do Mineirão, o amistoso contra o Uruguai, vitória do Brasil /Palmeiras por 3-0. Então, hoje o Verdão faz a estreia deste novo uniforme diante da equipe do Sport. Dentro de campo, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o volante Aníbal Moreno, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, então automaticamente na vaga do argentino entra o uruguaio Emiliano Martínez. Em comparação ao último jogo contra o Universitário pela Copa Libertadores da América, né, o 0-0 no Allianz Parque, mas que garantiu a classificação do Palmeiras para as quartas de final, porque já tinha vencido por 4-0 em Lima, um time que deve ter boas alterações, né? Até porque o Abel Ferreira foi com um time muito diferente, né? Uma escalação, a gente até colocou aqui em São Paulo, né, com uma escalação Frankenstein do técnico Abel Ferreira, jogou sem lateral esquerdo, com um monte de gente no ataque, mesmo assim, um jogo muito ruim por parte do Palmeiras, que entrou, né, com freio de mão puxado, até porque já tinha garantido a classificação para as quartas de final da Libertadores. Agora, o jogo promete ser outro por parte do Palmeiras neste duelo contra a equipe do Sport, até porque ontem o Cruzeiro venceu e voltou à segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Então agora o Palmeiras busca, né, recuperar a vice-liderança e continuar perto do Flamengo, que também joga nesta segunda-feira. Então dá para imaginar o Palmeiras de Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, meio de campo com Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Maurício e uma dúvida do lado esquerdo do meio de campo do Palmeiras entre Felipe Anderson, que fez uma boa partida contra o Botafogo e foi horroroso contra o Universitário, e Ramon Sousa, que se recuperou de uma mialgia, né? Estava com um pouco de dor, não participou do jogo contra o Universitário, mas já 100% recuperado, trabalhou normalmente no sábado e no domingo na academia de futebol. Então, essa a dúvida no setor do meio de campo. E para o ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque
novamente, melhor dizendo, né, novamente formando a dupla de ataque do Palmeiras. Estão repetindo: Everton, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Maurício, a dúvida entre Felipe Anderson ou Sousa, no ataque Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse deve ser o time do Palmeiras para este duelo de hoje contra o Sport. Com novidades no Palmeiras no banco de reservas, né, pela primeira vez o Carlos Miguel e o Jefté ficam à disposição do técnico Abel Ferreira, os dois jogadores contratados recentemente pelo Verdão. Carlos Miguel já foi apresentado, pegou a camisa 1, o Jefté ainda não teve o tempo dele para ser apresentado, então hoje, né, o jogador já vai para o banco de reservas antes de ter concedido a entrevista coletiva, mas fica como essa alternativa para o Piquerez. O Palmeiras que deve ter alguns desfalques no banco de reservas com os jogadores formados na base do Verdão, porque amanhã, no dia do aniversário do Palmeiras, terça-feira, tem a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Red Bull Bragantino. Então, o técnico Abel Ferreira, assim como fez no jogo da ida, deve liberar alguns garotos também para esta decisão de Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, a tendência de Benedetti, Thales, Arthur, Gilberto, o goleiro Aranha, jogadores que têm treinado no profissional do Palmeiras, não fiquem no banco de reservas. No entanto, o Palmeiras pode ter uma novidade para esta segunda-feira contra o Sport no banco, que é o atacante Bruno Rodrigues, né, que viveu, né, um período muito longo de recuperação por causa da ruptura do tendão patelar no joelho esquerdo que ele sofreu em maio do ano passado num jogo treino no CT do Palmeiras, onde ele acabou sofrendo um pisão de um zagueiro do São Caetano, rompeu o tendão patelar, mais de um ano de recuperação, né, uma das lesões mais graves que um jogador de futebol pode ter, e o Bruno Rodrigues agora tendo a possibilidade de hoje ficar à disposição do técnico Abel Ferreira, mas ainda uma dúvida, né? Por sinal, o Palmeiras hoje pela manhã fez ali uma atividade na academia de futebol, né? O Palmeiras chama de ativação para os jogadores já entrarem no clima da partida. Depois do almoço, o técnico Abel Ferreira faz a reunião com o elenco e será exatamente nessa reunião que ele vai definir se o Bruno Rodrigues vai ou não para o Allianz Parque neste duelo contra o Sport. Se ele for, é claro, fica no banco de reservas, só entra se o jogo estiver bem resolvido, se a situação estiver tranquila. Então a tendência é que, se ele for relacionado, ele ainda não atue com a camisa do Palmeiras, tá certo? Um abração para você, Lucas, para todo mundo que acompanha o seu canal, e qualquer coisa, qualquer necessidade aí de informação sobre o Palmeiras, só chamar mais uma vez, será sempre um prazer ajudar o amigo. Tamo junto e uma boa semana para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, tá aí a brilhante participação do Gustavo. Valeu, meu velho. Portas abertas para você voltar aqui no canal. E é isso, né? Um raio-x bem completo aí do Palmeiras. Palmeiras com um time muito forte mesmo. O Palmeiras que investiu bastante nesta temporada, mas que vem de atuações não tão boas, né? O Palmeiras está devendo, e quem sabe aí o Sport não pode dificultar para o Palmeiras nesta segunda-feira. Repito, é um jogo muito difícil. Acho difícil o Sport sequer pontuar, mas futebol é futebol, e quem sabe aí o Sport não volta de um bom resultado no Allianz Parque, assim como foi em 2018 e 2014, por exemplo. O Sport tenta quebrar um tabu aí de mais de 7 anos sem ganhar do Palmeiras. A última vitória do Sport contra o Palmeiras foi em 2018, justamente no Allianz Parque. Ganhou por 3-2, com 2 gols de Anselmo. Tem um vídeo aqui no canal onde a gente relembrou esse jogo e vai tentar essa missão aí muito difícil. O Sport tem 10 pontos, é o lanterna do campeonato, e se ganhar hoje, vai a 13 e fica a 6 pontos do Vasco, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento no momento da gravação, e com o confronto direto contra o Vasco na próxima rodada na Ilha do Retiro. Ou seja, se o Sport conseguir um bom resultado hoje, abre uma porta que parecia não estar aberta. Mas, de qualquer forma, mesmo que dê a lógica, né, e o time volte para Recife sem pontuar, esse jogo de domingo contra o Vasco é uma verdadeira final. Então é isso, pessoal. Rapidamente aqui passando para vocês a provável escalação do Sport. Tem um vídeo no canal sobre isso, então, mas trazendo aqui para vocês também. Gabriel Vasconcelos no gol, Matheus Alexandre na lateral direita, Ramon e Rafael Thierry na dupla de zaga e Kevson na lateral esquerda. Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima no meio campo,
Mateuzinho, Léo Pereira e Pablo. Esse é o provável esporte para encarar o Palmeiras nesta segunda-feira, às 7 horas da noite. O que é que vocês acham desse jogo? Como é que vocês esperam o Palmeiras enfrentando o Sport? Deixa aí nos comentários e voltamos mais tarde com o pós-jogo aqui no canal. Assim que acabar lá, a gente entra aqui, grava um vídeo e traz tudo de Palmeiras e Sport para vocês. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e, claro, compartilha para que mais pessoas possam acompanhar a nossa cobertura diária do esporte. Um abraço, tamo junto e até a próxima.